elas estão acontecendo com segurança, todos os processos estão tendo andamento conforme planejado e deve ser seguido. A segurança também está sendo analisada, está sendo aplicada. Pô, que ótimo, que legal, muito bom isso tudo está acontecendo. Isso é um caminho de uma empresa perfeita, de uma empresa eficaz, eficiente. Só que não é a realidade de todas as empresas ou de muitas das empresas. Ou posso falar que talvez não seja a realidade de nenhuma empresa. O que nós temos são empresas que têm processos muito bem definidos, temos empresas que têm lideranças muito bem alinhadas com a cultura da empresa, com a gestão estratégica, fazendo um contato direto com as suas equipes e realmente colocando todos para executarem com bastante eficácia, sendo proativos, tendo um engajamento e esse engajamento transformando, né, todo esse processo, todo esse sistema numa congruência com a visão geral da empresa e aí sim obtendo resultados extraordinários. Aí nós saímos de uma análise, de uma visão de um processo ordinário, todo dia ela faz tudo sempre igual e acorda às 3 horas da manhã, como diz Chico Buarque, e vamos passando para um processo extraordinário. E aí o extraordinário é realmente acontecer aquilo que há um tempo nós não esperávamos, mas a entrega começa a ser ali, ó, muito boa. E de boa ela passa para excelente, e de excelente ela só tende a crescer e nunca mais a cair. E se for caindo, se for fazendo essa curva, novamente a liderança vai dar uma força que injeta um impacto que novamente vai subir. De todas as ferramentas que nós podemos utilizar e que não são poucas, mas tem uma que eu recorro a ela sempre, eu indico para todos os líderes e eu gosto demais de conversar com líderes a respeito do feedback. Isso mesmo, não é feedback, é feedback. Existe uma diferença muito grande, não é mesmo? Gente, feedback, ele atua diretamente no desenvolvimento da equipe, no desenvolvimento do indivíduo, né? Que é para o funcionário ali individual, como também para a equipe. O feedback, ele é uma das ferramentas que eu não sei se eu estou cometendo um erro em falar nisso, mas eu gosto tanto que eu posso falar. Ela é uma das, para não falar a ferramenta que tem um poder de engajar a sua equipe. Por que eu falo um poder de engajar a sua equipe? Ah, não, mas o problema da minha equipe é uma pessoa. Aí você vai estar falando da laranja podre. Entendi. Mas quem é a decisão de deixar a laranja podre ou tirar a laranja podre? Ou de quem é a decisão de analisar se essa laranja realmente está podre ou se essa laranja tem uma parte nela que está um pouquinho estragada e você consegue ainda recuperar essa laranja. Essa decisão é sua, líder, é sua. Porque o feedback você consegue trabalhar, né, no comportamento desta pessoa, do seu liderado. Você consegue mostrar para ele aonde ele errou, aonde ele precisa melhorar. E se você realmente é um líder que tem esse olhar de engajar, de fortalecer, preocupado com a gestão estratégica da empresa, mas também preocupado com as pessoas, porque você também faz uma gestão estratégica de pessoas, você automaticamente aplica um feedback que seja transformador para o seu liderado. Ah, mas é porque eu não gosto de dar feedback, eu tenho medo, porque eu sou tão um líder de pessoas que eu não consigo chegar. Se eu falar, eu vou magoar. Ei, vem cá. Magoar? Magoar por quê? Magoar porque você está dizendo a verdade. Dizer a verdade, ir de encontro ao processo que você também, como funcionário, precisa aplicar e precisa também ter os entregáveis, porque você também tem metas nas suas costas para lidar.
Isso não quer dizer que é ser ríspido. Verdade é verdade, rispidez é rispidez. É uma outra coisa. Nós podemos tratar de rispidez com uma aplicação de inteligência emocional, num outro campo de análise. Eu estou falando aqui agora de você ter a coragem de conversar com o seu funcionário e num processo de, vamos falar assim, de amizade, de doação, porque eu sempre falo que o feedback ele é uma doação. Você doa, sabe? Você doa o seu melhor para o outro. Você doa o que você tem de melhor de conhecimento. Você doa o que você tem melhor de confiança como líder para o seu liderado. Porque você também, quando você chama ele para conversar, você está chamando ele falando: eu confio em você, eu confio no seu trabalho. Eu gostaria que você entregasse isso nos procedimentos corretos, no tempo correto, da forma correta, com a segurança correta. Olha só que legal quando você conversa assim com a pessoa. Então, vamos pensar nesse medo. Ah, não, mas o problema não é o medo, não. É porque quando eu vou conversar com eles, eu não sei o que dizer. É porque eu fui líder, me colocaram aqui como líder, porque eu sou um bom técnico e nunca aprendi nada de feedback. Eu li alguma coisa na internet, não entendi nada, assisti uns vídeos no YouTube, também não entendi nada. Tá certo, eu sei, muitos líderes acontecem isso mesmo. Eles chegam, eles caem de paraquedas, mas não é que caem de paraquedas por falta de competência, não. Eles têm competência para tal. E aí estão aí, não é mesmo? Só que aí está faltando um pouquinho mais de treinamento nessa área. Vamos lá, algumas dicas? Ó, não vou conseguir aí te ajudar muito. Na verdade, nós precisaríamos de um treinamento para que você pudesse estar estudando e fortalecendo, né, os seus conhecimentos, habilidades e atitudes. E para isso, nós estamos falando do chá. Bem, mas vamos deixar essa dica, né, para um outro momento. Quem sabe um dia nós nos encontramos aí em algum treinamento a respeito de feedback, liderança. Mas vamos lá, as dicas de hoje. Primeira coisa, faça um convite. Eu estou falando do feedback informal, tá? Não estou falando do feedback formal. Feedback formal é com certeza instituído aí pela sua gestão, pelo RH, gestão de pessoas. E aí tem todo um processo que ocorre, e esse processo de feedback formal, ele é uma vez ao ano ou duas vezes, mas ele tem uma periodicidade, né, certinha, e aí você faz conforme as orientações. Eu estou falando de um feedback do dia a dia, de você ver alguma coisa e você precisa chamar o seu colega ali, o liderado, para estar conversando. Então faça esse convite e cuidado com a sua postura, cuidado com a sua comunicação verbal e não verbal. O funcionário, né, fez alguma coisa que não foi tão adequada. E aí como você chega? Você já chega já bravo. Ô fulano, eu quero falar com você, entra na minha sala agora. Olha, isso aí já dá uma nossa, desestabiliza toda a equipe. Todo mundo já começa a olhar, já começa, você viu? Já começa o burburinho, a fofoquinha, já começa, né, a rádio peão. Então, isso não é favorável para você como líder estar agindo sem essa inteligência emocional de acalmar um pouco para chamar um liderado e doar esse feedback para ele. Outra coisa, a comunicação não verbal. Né? Tudo bem que você não vai chamar, ô fulano, vem cá, eu quero falar com você, quero te dar um feedback. Isso não é adequado, isso não cabe bem, em lugar nenhum, em lugar nenhum. E aí, como que é essa, né, comunicação não verbal? Pô, quero falar com você daqui a pouco. Não sei, não é assim. O feedback também, ele é para a pessoa. Ele não é para os outros do lado. Então, gente, feedback gritando, isso não é feedback. Isso aí nem sei o que é. É outra coisa, não é mesmo? Mas feedback gritando, não é. Feedback junto com outras pessoas, feedback em grupo, não é isso. Nós não estamos falando do feedback 360 graus. Isso é outro assunto, é outra dinâmica, é outra forma de lidar, tá bom? Até mesmo porque ela é muito minuciosa, muito, né? Mas deixa para um outro momento. Bem, eu tô falando de você não dar feedback na frente de outras pessoas, a não ser que for uma coisa muito de emergência. Tá acontecendo um acidente, fulano, aí é mais vou falar assim, uma correção para você sanar o problema. Não é um feedback.
E mesmo se tiver que falar frente a algumas pessoas por causa da, né, do fogo ali, né, do calor, da emoção do momento, seja empático. Atue na correção positiva. Correção positiva. Não estou falando que o ato é positivo, a ação lá que ocorreu, o problema é positivo. Estou falando que a correção ela é positiva. Você tem que fazer uma correção. E aí valorizando o que pode ser melhorado, como que nós vamos sair desta situação. Ofereça, sabe? Ofereça mesmo o seu apoio. Então, fez o convite? Fulano, vem cá, preciso bater um papo contigo, beleza? Pode ser agora? Pode. Eu falo que isso é uma permissão, porque se ele não puder vir agora, vai ser imposto? Fulano, eu quero agora aqui na minha sala, porque eu preciso falar com você. Será que é isso? Tá bom, se é dessa forma que você está agindo. Se no momento precisa ser assim, você vai atuar assim e vai ver se isso é eficaz ou não. Na verdade, isso tem uma eficiência, não tem? Ser assim? Tem, é claro que tem. Tudo que nós fazemos pelo medo tem um resultado. O funcionário vai vir, nós também iremos em algum lugar, só que os resultados eles não são duradouros, eles são momentâneos, porque isso não é uma relação de confiança. Então chame o liderado, sente, preocupe em qual ambiente você está dando esse feedback. Se é um feedback planejado, preocupe com esse ambiente. Isso mesmo. Organize. Não estou falando de organizar, colocar incenso, florais, não. Se fizer também sentido para você colocar incenso florais, que ótimo, que legal, né? Um ambiente também cheiroso e muito gostoso, né? Só cuidado com o incenso, porque tem pessoas que podem ter alergia. Eu gosto de incenso e aí eu tenho que tomar esse cuidado, né? De colocar alguma coisa e as pessoas, esse cheiro aqui não me faz bem. E aí se não fizer bem, a pessoa vai ficar incomodada, perfeito? Então, mas isso é detalhe. Mas chamou a pessoa então para conversar, preparou o ambiente. O que eu falo de preparar o ambiente é de você estar bem, né? Você também faz parte do ambiente. Senta, conversa, né, com a pessoa. Na maioria das salas de qualquer empresa, nós temos aí mesas. E aí a minha sugestão, uma sugestão muito particular, gente, não sentem de um lado da mesa sabe, peça o funcionário para sentar ali à sua frente. Essa mesa, ela é uma distância muito grande. Que isso, cara, é só 1 metro, 80 centímetros. Mas eu estou falando de uma psicogeografia. Esse estado, né, que nos faz ficar distantes um do outro, fica muito mais arraigado de quem manda e quem obedece. E numa relação de uma gestão estratégica de pessoas, numa liderança engajadora, uma liderança eficaz, nós precisamos romper também com essa distância. Pode parecer detalhe, só que perceba os perfis que você tem com quem você trabalha. Talvez para um ou outro essa distância não tenha um impacto, mas para outros, talvez sentar frente a ele, escutar a pessoa, olhar nos olhos, faz todo sentido. Você consegue realmente ter essa pessoa mais próxima de você. E aí você vai conseguir escutar o que a pessoa está falando, e ao escutar na essência, escutar com cuidado, você começa a falar o que você tem de sugestão para que ela possa mudar aquilo dentro do comportamento dela que não está adequado. É isso mesmo, falei de comportamento? É isso? Então vira a página. Por quê? Eu não falei de uma ação que ela fez lá fora, da vida pessoal dela. Eu não falei de algo que seja de fofoca. Cuidado com as fofocas, pessoal. Quem conta um ponto, aumenta um. Quem conta um conto, aumenta um ponto, não é isso? Cuidado. Feedback são dados e fatos. Precisa ter ocorrido e você realmente precisa ter essas provas. Mas foi alguém que me falou, eu não estava lá no local, eu não vi, então eu não vou ministrar esse feedback. Ok, mas quem te falou tem dados e fatos? Ou a situação, né? Então a empresa toda soube da situação, aí tem dados e fatos, você tem provas?
né? Foi um acidente que ocorreu, então você tem provas sobre isso. Ah, foi alguém que falou, porque fulano me disse. Mas é chato esse fulano me disse. Toma cuidado com esse fulano me disse. Isso pode atrapalhar o seu relacionamento com toda a sua equipe. Porque isso começa a mostrar que você é um líder também que se apega a picuinhas, se apega a fofoquinha. E se você que é o líder se apega a isso, fica no meio de todo esse processo, cara, quem vai confiar em você? Aí na hora que você for ministrar um feedback, e aí você recebe um feedback, ah, mas você que é o fofoqueiro, é você que está não sei o que, você não tem prova disso, quem é você para falar dessa forma, qual o seu comportamento, você tem que falar de comportamento, olha o seu comportamento, sabe, essas devolutivas, olha, devolutivas, o feedback ele serve tanto para o liderado quanto para o líder. Por isso é tão importante também você ministrar um feedback e quando estiver ali aplicando o feedback, você perguntar para a pessoa: como que você vê o meu comportamento diante dessa situação? Como que você vê a minha liderança? Como que eu estou agindo? Pergunte como que a pessoa está se sentindo, como que você se sente aqui nesse momento. Eu fui tranquilo com você, consegui te mostrar realmente aonde nós podemos melhorar. Olha só, quando você você ministra ali, aplica um feedback, você também, uma dica que eu dou é você dar uma baliza. Eu gosto do termômetro, né? Balizar. Nós chamamos de escala. Dê uma escala. Porque o feedback ele tem que gerar transformação. Ele tem que ter uma ação. Senão, não é feedback. Aí foi reunião, bate-papo, foi conversa jogado fora. Ele precisa realmente ir direto ao ponto, foco no problema, foco na solução diante do problema e agir para frente, é avançar. Então tá bom, então foi um acidente que ocorreu, não, foi uma conversa que o fulano teve com uma colega e aí ela ficou, né, chateada, beleza? Então são diversas situações. Legal, então, ó, beleza, então isso não vai ocorrer mais, legal, tal. E o que você pode fazer? O que você vai fazer para que isso não ocorra mais? Ah, eu vou fazer essa atividade. Beleza. Ó, diante dessa atividade que você falou, você está vendo que foi ele que falou, gente, eu estou trabalhando só perguntas. Joga a pergunta para ele. Né? Isso se chama maiêutica, olha só que legal, não é isso? Fazer perguntas poderosas. Quando você faz a pergunta, você traz a luz dessa imaginação, dessa sabedoria do outro. É o outro que responde para você. E aí, quando ele responde, você chega. E aí, beleza? Então, diante do que você falou, você está usando agora a técnica de recapitulação. Olha, diante do que você falou, então você está me dizendo que você vai tomar mais cuidado com a pessoa e você vai pedir desculpa. Ó, pronto, uma ação. Vai pedir desculpa. Ah, então você está dizendo que você vai retomar o uso do EPI e que a partir de amanhã, né, porque vamos supor que a pessoa estivesse indo embora agora, que a partir de amanhã você vai utilizar o EPI? Perfeito. Então, se ele falou que vai pedir desculpa para a colega, pergunte, quando? Tá bom? Quando? Quando é dia e quando é hora. É isso mesmo, né? Ou período. Então, vai ser amanhã pela manhã. Ok, então amanhã pela manhã essa pessoa vai pedir desculpa. Então você já sabe agora quando que você vai chamá-lo novamente para saber se aquilo ocorreu, como foi, como isso tudo se deu, ou se você vai chegar na outra pessoa e perguntar, ó, fulano, vem cá conversar com você. Não é isso? Você precisa estar ali acompanhando o processo. Você é líder e líder acompanha os processos. O que não é acompanhado, não é medido, não pode ser gerido. Mas vamos lá. Aí, se é vou usar o EPI. Quando que ele falou que vai usar? Amanhã pela manhã. Então, amanhã pela manhã, se você já está na empresa, ou quando você chegar, ou você vai ver se realmente isso está ocorrendo e qual é o comportamento dessa pessoa, se ele continua, né, a utilizar o EPI. Olha só que legal. Se é uma entrega que não está acontecendo, é um arquivo que não está chegando bem, são diversos assuntos. Uma planilha que foi montada e ela não está chegando na época, no tempo correto.
No processo de feedback que você pergunta, ó, o que ocorreu? Que a planilha ela está chegando sempre depois do prazo que nós combinamos, e isso está gerando um problema na outra área. Você tem noção do que está gerando na outra área? Então, olha só, você tem noção? Porque senão a pessoa também, gente, ela não sabe o impacto do trabalho dela, ela nem sabe se está gerando algum problema ou não. E se ela estiver nem aí, você está entendendo. Se ela está alinhada ao processo de gestão estratégica, à cultura organizacional, a todos os entregáveis que vocês combinaram, não é isso? Aí você tem que partir ou para treinamentos, ou você tem que partir para uma decisão mais firme. E por isso que eu falo que o feedback você consegue fazer todas essas análises. Olha, até mesmo se a pessoa sabe. Você consegue analisar se as ferramentas que a empresa está, né, passando para ele são favoráveis. Você já parou para pensar nisso? É mesmo. Olha, ó, as suas planilhas estão chegando todas atrasadas. Você tem noção disso? E tem noção sim. Tá difícil. Tá difícil por quê? Qual o motivo? Porque o meu computador é uma carroça. Tim, tim, tim. Acendeu uma luzinha, não acendeu? É isso mesmo. O computador do funcionário é uma carroça. Então, você não deu um bom equipamento, você não tem uma análise de todo o seu setor para que ele possa fazer os entregáveis dele. E aí ele começa a falar com você e você, tem que melhorar o computador ou tenho que mudar o tempo desse funcionário. Alguma coisa tem que acontecer, não é mesmo? Legal. E aí você vai corrigindo, tá, ó, tudo bem. E aí volta para você. Aí você se coloca. Em todos esses exemplos que eu dei, é muito importante você como líder se colocar com um interesse genuíno, de verdade, não é um interesse falso não, um interesse genuíno em ajudar. Por isso que eu falo que o feedback é uma doação. Você doa o seu melhor para o outro. Você tem que doar o seu melhor para o outro. E aí você vem, ó, como que eu posso te ajudar? Olha, eu gostaria de te ajudar dessa forma. Eu tenho como te ajudar daquela outra forma, perfeito? Eu vou correr atrás do computador para você, eu vou dar uma forma, vou dar um jeito. Por enquanto, vamos mudar o processo, vamos mudar essa etapa. Eu consigo te dar uma folga de tempo aqui e você melhora essa entrega para mim, pode ser? Pronto, vamos conversando, nós vamos ajustando. Tá vendo que o feedback foi para o outro, mas também foi para você? Importante isso. Não, cara, ó, eu vou resolver essa questão do computador. É falta de EPI? Não, pode ficar tranquilo, cara. Ó, eu vou ficar aqui, vou arrumar esse EPI e vou te entregar esse EPI e você não vai trabalhar mais sem o EPI. Pode ser? Você tem esse compromisso comigo? Você tem esse compromisso com você? Você tem esse compromisso com a empresa? Pô, que legal. Então o EPI vai estar na sua mão. Não, cara, você pode ficar tranquilo. Eu sei que a colega também, ela pode ter agido assim com você, mas cabe a você, você consegue também ter uma relação melhor, você consegue ir lá, pedir desculpa, você consegue melhorar esse contato entre vocês. Eu posso te ajudar, eu tenho algumas técnicas, eu posso te ajudar em algumas técnicas que você pode aplicar dentro do relacionamento com ela, pode ser? Você está vendo que você ajuda o outro e você também entende o outro, você tem que ser empático, entender é se colocar no lugar ali do outro, né, nessa situação. Não é vivenciar para o outro. Eu vou lá pedir desculpa para você, eu vou usar o EPI para você, eu vou fazer a planilha para você. Não é isso. Mas é se colocar ali junto com o outro. Como se colocar também? De vez em quando precisa de ajuda. Você pode ajudar o seu funcionário, como você tem algumas leituras, você aprendeu algo a mais, você consegue ajudá-lo naquilo, você vai. Não, você não consegue. Então vá em busca de ajuda. Não é mesmo? Será que a empresa tem uma psicóloga? Será que a empresa tem um coaching? Será que a empresa tem algum outro profissional que consegue ajudar aquele funcionário a ter um relacionamento melhor? Você consegue fazer um treinamento? Aí você vai lá na sua gestão lá de desempenho, quando vai fazer a análise de quais treinamentos que as equipes precisam, montar os PDIs, né, junto com os seus funcionários, você consegue também analisar tudo isso. Opa, está faltando aqui relacionamentos interpessoais, então eu vou trabalhar essa técnica, eu vou não sei o que, eu vou contratar um profissional de fora, o profissional vai vir e vai aplicar isso aqui. Que legal, não é mesmo? Bacana. O do computador, eu vou conseguir um computador, nossa, está sem dinheiro, a gerência não vai liberar a verba para mim, então eu vou mudar um pouco essa data, eu vou avisar a gerência que está tendo essas dificuldades, eu vou também fazer um outro processo, eu vou ajudar ele, eu vou melhorar aqui, eu vou pedir para ele fazer então no meu computador. Gente,
São diversas situações, né? Eu estou aqui meio que falando meio geral, remediando, não estou trabalhando um ponto fixo. Perfeito? Legal, fez isso, trabalha uma escala, a pessoa não toma, do computador, da planilha falou que vai entregar a planilha, o do EPI falou que vai usar o EPI e o dos relacionamentos falou que vai buscar um relacionamento mais amigável com a sua colega, perfeito? Todos então falaram que positivo eles vão estar realizando, né, todas as atividades que foram planejadas, que ele colocou como ser importante realizar. Bem, pergunte agora a escala de 0 a 10 ou de 0 a 100. Como? Né? De 0 a 100, como que você está se sentindo com vontade para realizar essa atividade? De 0 a 10, o quanto você está engajado para realizar essa atividade? 10, pô, beleza, uhul, bacana, legal, opa, vamos assinar aqui esse documento, né? Na 9, 8, aí se você, já de novo um feedback, para chegar a 10, o que falta? É porque ela não quer conversar comigo. Não. Ela é ela. Você, de 0 a 10, o quanto você está com vontade, o quanto você está sentindo essa responsabilidade, o quanto você está preparado ou vai buscar preparação para realizar isso. O quanto você está engajado para amanhã ter um comportamento seguro de colocar o EPI. O quanto você está buscando, o quanto você vai fazer o possível para entregar a planilha. O quanto você está responsável para me entregar a planilha na data correta, já que você vai usar o meu computador e o meu não é uma carroça. Aí estou 10. Ok. Aí estou 8. 8 por quê? 9 por quê? Precisamos saber o porquê. Esse outro nível que não chega a 10, ele pode ser algo que nós precisamos ter uma outra interferência, como ele pode ser também ser uma desmotivação, ou pode ser uma falta de comprometimento do funcionário. E é aí que nós vamos realmente atuar novamente. Epa, vem cá, vamos trabalhar novamente. Espera aí, isso aqui não tem relevância, é o que você está falando. Ou como que nós podemos chegar a esses dois dentro do que você consegue. E aí nós vamos fazendo um fortalecimento para chegar a 10. Ou você quer uma empresa boa, ou você quer uma empresa excelente. E aí nós vamos trabalhando justamente esse caminho. Está finalizando então o feedback? Beleza, estou finalizando. Legal, finaliza, vai lá e patrocina, cara. Dá um patrocínio. Você já deu patrocínio para alguma coisa? Patrocínio para festa, patrocínio para show? Não? Então, líder, entenda, você tem como fazer um patrocínio, um autopatrocínio, beleza? Você tá vendo que quando eu falo que feedback é muito mais barato do que muitas outras ferramentas, meu amigo? É isso mesmo. Você vai fazer um patrocínio, olha só. Você vai chegar, pessoal, eu confio demais em você. De novo, seja genuíno, seja verdadeiro. Olha, eu confio demais que você tem as competências ou vai se fortalecer nas competências para tomar tal atitude a partir de hoje, a partir de amanhã, a partir do dia tal que nós combinamos. Você é uma pessoa muito responsável, você é uma pessoa um profissional que me entrega isso, me entrega aquilo. Eu gosto muito do seu jeito como você lida com as pessoas, como você organiza a sua área. Você é um exemplo na sua área. Você sabia que você é um exemplo, que tal dia aconteceu tal coisa. Você lembra que ano passado eu também te fiz um elogio assim. Você lembra que o dia quando eu te contratei, quando eu olhei no seu currículo, foi justamente por causa dessas qualidades que você estava entrando aqui na empresa. Então, tudo isso, essa minha visão, esse meu pensamento com você não mudou. É só um comportamento que, por esses motivos que você me colocou, que você estava assim, estava assado, estava pensando dessa forma, ou era o equipamento, ou você estava triste, porque quando você pergunta por que a pessoa não está realizando, ou porque uma atividade aconteceu, ela vai te dar a vida dela. Se você conseguir tirar isso, é muito importante. Ela talvez vai trazer coisas pessoais, problemas pessoais. Esteja preparado para isso, líder. Ela vai falar que está passando alguma dificuldade, seja de relacionamentos, sejam financeiros, sejam de saúde. Ela vai trazer isso. Algumas talvez vão chorar na sua frente. Como que você vai lidar com isso? Tá vendo por que eu falei da mesa?
a mesa, criando essa distância, se você estiver frente a frente, você está muito mais próximo, tá? Outro dia a gente conversa a respeito disso, de rapport, de psicogeografia, tá bom? Beleza, mas entenda só que essa aproximação ela é pertinente para esse processo. Ela pode falar que são os problemas operacionais da empresa. Ela pode falar que ela está desmotivada, que ela está chateada. Ela pode trazer, né, diversas nuances, diversas situações, né, diversas pecinhas do quebra-cabeça para você ir juntando. E você precisa estar preparado para isso. Ah, Josi, como que eu vou estar preparado para isso? Ó, meu amigo, você pode estar preparado quando você faz um treinamento, quando você busca mesmo e a mais a fundo, cada dia mais, né, eu falo assim, buscando essas formas de se aprimorar. Agora, se você não busca fazer esses treinamentos, e mesmo fazendo treinamento, vai muito da prática. Por isso que tem que ser um treinamento também que ele seja prático, um treinamento que esteja ali, ó, buscando o seu fazer, aplica a ferramenta. A teoria aplica a ferramenta, a teoria aplica a ferramenta. Isso é andragogia. São, né, treinamentos e que realmente tenham metodologias ágeis para ativar o seu processo de aprendizagem e você recebe essa informação e consegue fazer dessa informação conhecimento. E isso é muito importante, tá? Então fique aí, busque treinamentos que realmente façam isso com você. Mas voltando, então você vai receber todas as informações. Quando você recebeu essas informações lá no início do feedback, você vai chegando no final e você consegue dar esse patrocínio para a pessoa. Você consegue se conectar com ela e falar, ó, legal, isso tudo, importante, mas você tem isso de bom, você tem isso de positivo, você tem isso no seu comportamento, você tem isso nas suas competências, você é bom nisso, utilize as suas forças. Quando eu estou falando com líderes, muitas das vezes eu trabalho também a psicologia positiva. E aí, dentro da psicologia positiva, nós trabalhamos a questão de forças de caráter, virtudes e forças de caráter. Também a filosofia. A filosofia nos ajuda muito na formação de lideranças, né? Sócrates e aí muitos outros teóricos, filósofos nos ajudam, tanto antigos quanto contemporâneos. Mas bem, vamos deixar a filosofia e a psicologia positiva ali. Mas bem, vamos falando de virtudes. E o que eu estou falando de virtude? Dos talentos, dessas forças que os funcionários têm. E você precisa ressaltar essas forças. Você precisa mostrar para eles que eles estão ali e que eles sabem fazer muitas coisas boas e que eles têm muitos comportamentos adequados, sabe? E aí você vai e eles vão, peraí, eu não sabia disso, eu tinha esquecido disso. Ou melhor, eu sabia disso, mas vindo de você, outras pessoas estão observando, meu líder está observando, isso é muito pertinente, isso causa um impacto muito positivo. A tendência é causar impactos positivos, não são impactos negativos. E aí, falando em impactos negativos, você também está com um liderado que o seu relacionamento não está muito bem com ele. Precisa dar o feedback. Você tem medo de dar feedback para esse liderado que você não está tão bem com ele, por algum motivo, você agiu errado com ele, ou ele agiu errado com você, alguma coisa? Vamos deixar isso para um outro dia? Outro dia nós vamos falar sobre esse medo do feedback, tá bom? Beleza? Tá joia? Como também trabalhar o feedback em situações mais difíceis. Tem umas situações complicadas, gente. Hoje aqui eu só fiz esse vídeo aqui só de coisas leves, tá joia? Nada complicado. Mas beleza, foi isso, fez o patrocínio, foi legal, essa pessoa, né, você deu uma enchida nela, deu uma empoderada nela, pô, foi totalmente bacana. Legal, quando você fala que isso aconteceu, ela já te falou quando vai ocorrer, dia, data, que ela vai fazer o processo, ou que ela vai se modificar, que o comportamento dela vai voltar a se reestruturar, ou que esse comportamento talvez vai ser um processo, talvez também não é, gente, de um dia para o outro, tá? Não é só chegar amanhã, principalmente falando em relacionamento interpessoais. Uma coisa não, tudo bem, eu vou pedir desculpa, Gozinho. Eu já tive uma situação com algumas colegas de trabalho, duas lideradas, e ocorreu ali uma situação e eu tive que tratar individual com cada uma, e depois eu chamei as duas para conduzir esse conflito, aí a gestão de conflito. Cara,
foi assim, foi fenomenal. Vou te falar assim, nossa, lembrando da cena que foi lindo, né? Foi lindo. Mas não lindo numa visão romântica, não. Lindo porque foi importante ter conduzido aquele processo. Porque ele foi uma situação tão complicada, né? Que eu não vou entrar aqui em detalhe, mas foi uma situação tão complicada que ela poderia, sabe, virar uma bomba e explodir de uma forma muito ruim ou talvez até trágica. E aí, nossa, é um processo. Por isso, eu indico que se prepare para fazer um feedback. Esteja preparado para fazer um feedback. Esteja preparado espiritualmente, tá? Quando eu estou falando de espiritualidade, eu estou falando de religião, né? E aí, dentro da sua espiritualidade, você busca, se você tem as suas crenças, busque a sua religião, busque as suas crenças, busque uma forma de se sentir bem e protegido ou de buscar uma luz divina, se for necessário. Mas, se for necessário, busque mesmo. Ué, se for rezar, reza, meu amigo. Reza ali, sei lá, faça sua oração, se prepare. Se você faz uma meditação, faça meditação antes do feedback. Ah, mas não, tem que dar um feedback daqui a 5 minutos para funcionar. Ó, vou dar uma dica. É 5 minutos? Cara, fecha a porta, né? Não sei de onde, ou põe no seu celular, põe no YouTube, põe uma música calma e tenta relaxar. E outra coisa, respira. Eu sempre falo isso para líderes, tem líderes que olham assim meio todo, que esse cara falando de respirar. Eu estou falando sério, respira, cara. Você precisa, sabe, deixar essa raiva ou talvez esse imediatismo do momento ir embora. Porque você precisa ter uma consciência, você precisa ter uma reflexão, você precisa estar muito alinhado com o que você vai estar falando com aquela pessoa. Você precisa estar com o seu cérebro totalmente oxigenado. Você precisa estar bem. Mesmo que seja uma situação que você está de cabeça para baixo, cara. Mas você precisa buscar uma razão diante de todas as emoções que estão ali juntas, tá bom? Então fica bem ligado nesse ponto. E deixa eu ver. Falamos sobre isso, vamos finalizar. Aí você chega e agradece a pessoa. Pergunta como que ela se sentiu. E aí, como você está se sentindo? Se quiser fazer a escala de novo, pode fazer, né? Nós, coaches, fazemos muita escala. De 0 a 10, quanto você está se sentindo? Como foi esse momento para você? Como foi esse processo aqui? Como foi essa conversa? Como que foi a minha ação, a minha atitude com você? E aí a pessoa fala. Quando ela fala, ela está te dando um feedback de novo. Foi legal, você me escutou, foi legal, você me entendeu, foi legal você estar me ajudando. Nossa, eu gostei demais de estar aqui. Nossa, se você não tivesse conversado comigo, eu nem sei o que eu poderia fazer. Isso ocorre, viu, gente? Você já é líder aí, né? Você já vivenciou isso tudo. Você também, como funcionário, sabe, né? Você também é líder, mas você também é funcionário. Tem hora também que você está querendo fugir de muita coisa, não é? Seu comportamento também não está adequado, não é? Então, quantas vezes também você chegou, nossa, se você não tivesse conversado comigo, eu nem sei o que eu ia fazer. Eu nem, não voltava aqui amanhã. Já escutou isso? Eu já. Já escutou? Já. Nossa, se você não tivesse conversado comigo, eu nem sei o que eu ia fazer na minha casa. Já escutou isso? Eu já. E olha só, cara, uma outra coisa também, na questão de humanização de um líder. Um líder na hora do feedback, muitas vezes, eu já escutei alguns feedbacks, assim, já escutei algumas histórias, que na hora do feedback você está falando de um comportamento, fulano, você está chegando atrasado, esse comportamento não está legal, precisamos rever seu horário, o que for, como que nós vamos, né, encaixar isso, porque está ficando difícil e tudo. Porque eu preciso cuidar da minha mãe e eu preciso ainda correr num tal lugar e só depois que eu venho para cá e muitas vezes o ônibus passa 5 minutinhos antes e eu não consigo chegar. Aí beleza, você vai ter que resolver isso. Você vai falar, legal, então eu acho que você tem que acordar mais cedo, eu acho que tal. Cara, será que eu achar? De novo é a pergunta, volta a pergunta para ela. Como que nós podemos, né, trabalhar isso? Mas olha só a situação. A situação não é totalmente
difícil, né, cara, de lidar muitas das vezes. E quando nós somos humanos, porque nós somos humanos, ou eu estou conversando aqui com um robô? Acho que não. Quando nós somos humanos, nós sabemos, cara. Nós sabemos como que é. E aí a gente precisa cuidar da nossa equipe, nós precisamos ter empatia, respeito, reciprocidade com as pessoas. Precisamos mostrar para as pessoas que ser líder é realmente estar ali pronto para cuidar delas. Cuidar de quem elas são. Para que elas, claro, possam entregar o que elas precisam entregar, para que elas possam trabalhar nas suas áreas e a empresa crescer, mas elas crescem. Hoje a relação de líder-liderado, de funcionário que entra numa empresa, é uma relação que precisa ser de parceria. Ela é quase uma sociedade. Sabe por quê? Porque nós, enquanto funcionários, nós investimos as nossas moedas, e aí as nossas moedas, não estou falando em moedas em dinheiro, mas nós investimos a nossa confiança, nós investimos o nosso tempo, nós investimos os nossos sonhos na empresa que nós estamos sendo contratados. Isso é um investimento que eu faço. Não é só a empresa que faz um investimento no funcionário. É uma relação, uma via dupla. Já deixou há muito tempo, acho que lá em 1950, 1970, e aí o processo, ele é dessa forma. Você totalmente interligado com as pessoas, com esse respeito, com essa vontade de estar correspondendo com a situação, mas também resolvendo como que a pessoa pode resolver isso. E muitas das vezes você pode ajudar. Ah, tudo bem, vamos ver aqui na situação, na escala de horários. Será que faz sentido nós trocarmos o seu horário e você chegar aqui e começar a trabalhar a tal horário? Talvez tenha algumas empresas que têm essa flexibilidade. Tem empresas que não têm essa flexibilidade. E aí você vai precisar encontrar uma outra forma. Eu não consigo aqui usar diversas ideias hipotéticas, até mesmo porque eu posso estar, né, falhando, só vou criar algumas situações. Mas se alguém quiser também me mandar alguma situação que já aconteceu com você, então, né, tem meu e-mail aqui no final e você me manda. Vai lá e manda aí, vamos ver, né? Quem sabe nós podemos conversar e ter aí uma luz para, né, uma situação. Porém, eu já sei que você sabe qual é a resposta, você sabe como proceder isso tudo aí, não é mesmo? E se não estiver tão preparado, eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco a você. E para finalizar, e aí você finaliza com a pessoa. Então, muito obrigado, foi muito pertinente. Eu também gostei muito, me senti, né, muito honrado de estar aqui conversando com você, da forma como que você também confiou em mim. Pode ficar tranquilo, porque esse é um processo, né, de feedback. O processo de feedback, ele é de total confiança. Tudo aquilo que você conversou comigo vai ficar aqui, né? Se você contar para as pessoas, aí fica à vontade, porque é um procedimento um pouco da sua vida. Mas se eu posso te dar um conselho, eu sugiro que você não conte essa nossa conversa com ninguém, até mesmo porque isso pode te prejudicar lá na frente, não comigo, mas as pessoas depois podem, né, ter algumas versões diferentes de tudo que está acontecendo, tá bom? Perfeito? Então, muito obrigado, volta ao trabalho, tal, alguma coisa. Talvez a pessoa saia dali, algumas pessoas talvez podem sair chorando, podem sair tristes, né, alguma coisa. Na situação, ó, fica um tempo aqui, né, eu já fiz isso. Vamos fazer o seguinte, porque era minha sala, então eu cheguei e falei, ó, fica um tempo aqui na sala, eu vou buscar um copo d'água e pode ficar aqui o tempo que for, tá bom? A pessoa fui, busquei um copo d'água e tudo, voltei, ela bebeu água. Eu falei, pode ficar aí ainda, não volta para o seu ambiente de trabalho não, você não está bem para voltar agora. Você quer ficar aqui? Beleza. Ela ficou um tempo lá, 5 minutos, nada mais do que isso, e pronto. Do contrário, não, quero ir, tudo bem, fica à vontade. Não, tudo bem, vou para o banheiro, vou para outro lugar, ok, tudo bem, tranquilo, beleza. Não, tudo bem e tal, pronto, acabou o feedback. Gente, acabou o feedback. Você, líder, não pode ficar contando feedback para ninguém, não. Você não pode ficar espalhando feedback, não, tá beleza?
Eu já te falei, uma relação de confiança. Não existe isso. Legal? Ah, outra pessoa, igualzinho, vamos pegar aquele assunto lá da colega, o amigo lá que brigou com o colega. Aí a outra pessoa, ó, fiquei sabendo, você deu um feedback para a pessoa, porque, ó, neste momento, você quer conversar sobre o assunto? E aí, se a pessoa quiser conversar sobre o assunto também, você tem que se atentar aos fatos e conversar com ela sobre o que ela está te falando. Não é voltar num assunto do que a outra pessoa te falou. Tá bom, gente? O feedback ali é individual, toma cuidado com isso. Tá vendo que eu falo que precisa estar bem preparado? Porque senão você vai falar assim, fulano me falou isso. Ah, fulano falou? Ixi, aí já deu briga de novo. Oh, meu Deus, agora você arrumou sua cabeça, ó, arrumou o chifre aí, cabeça de cavalo. Não, vai lá e fala sobre o que a pessoa está te falando e tenta trabalhar o comportamento dela. Ó, tudo bem, então vamos lá. Ó, eu já conversei com a outra pessoa e tudo mais, então tivemos alguma conversa, você não entra no assunto, tivemos uma conversa e ela vai tomar as providências dela do que foi conversado, e são providências muito interessantes para todos nós e tudo mais, e ela está interessada em dar uma volta por cima. E você? Como que você está na situação? Você também está interessado em dar a volta por cima? Aí joga, de novo, é pergunta, não foi pergunta de novo? E você? Como que você está? Como que está ocorrendo isso? É nesse caminho. Tá bom, gente? Finalizou, vai embora, acabou. E aí, o que falta você agora, líder, fazer? Não é um feedback formal, então você não precisa registrar. A não ser que você tenha uma ficha e fazendo acompanhamento, você está tendo um registro ali com o acompanhamento do seu funcionário, tá bom? Do contrário, você não precisa fazer esse registro, né? Ou não deseja fazer esse registro, porque foi um feedback informal. E aí você vai agora fazer o quê? O acompanhamento. Se você é bom de cabeça e está tudo tranquilo, legal, né? Você sabe que pela manhã, vai acontecer tal situação. Legal. Do contrário, um bom líder usa sempre algum aplicativo. Imagina o aplicativo, né, gente? Imagina, é onde você anota. Então, anote aí, anote o que você marcou, quando você vai cobrar, e cobre. Opa, se agendou, cobre. Porque se você tiver um funcionário que aplicou, beleza, você vai conseguir falar, nossa, deu certo. Se você tem um funcionário que não aplicou e está querendo te passar lá, meu amigo, você como líder tem que cobrar. E aí você vai falar, fulano, você fez um compromisso comigo ontem, você fez um compromisso comigo semana passada, mês passado. Como que fica aí, então, essa situação? Eu estou confiando em você. Quando que vai ser a entrega? Não é mesmo? Ah, legal. Aí, agora também tem a outra terceira. A pessoa quis e ainda não conseguiu. Aconteceu alguma coisa. Volta de novo e tenta ver como que vocês vão resolver essa situação toda. Tá bom? Sempre, então, preocupando em desenvolver sua equipe e realmente colocando uma equipe de realizando o trabalho para ter uma equipe de alta performance, cuidar dela, desenvolver, treinar, acompanhar, registrar, fazer todo o processo e mostrar para ela que você é um líder que está ali para ajudar, fortalecer e conseguir que juntos vocês vão conseguir alcançar os resultados a qual todos vocês se comprometeram. Pode ser? Ó, fica aí um pouco dessas dicas, né? Não fiz um passo a passo, esse vídeo não tem edição, só tem duas vinhetinhas aí no meio, só porque eu dei uma engasgada, mas do conteúdo aqui não tem edição, então pode ter passado algum assunto que eu vou voltar, retomo em outros textos, em outros vídeos. Eu vou estar também fazendo um vídeo passo a passo, e aí eu dou algumas dicas passo a passo. Esse aqui foi um geralzão. Eu espero que tenha feito sentido aí para você e tenha valido a pena. Tá joia? Então, um forte abraço, dá uma curtida aí, se você tem interesse em estar sabendo um pouco mais sobre hábitos de liderança, me acompanhe toda segunda-feira, né? Nós vamos estar falando de diversos assuntos, acompanhe nas redes sociais, no meu YouTube, no meu canal, e quem sabe um dia nós nos encontramos aí em algum treinamento, alguma forma mais próxima, ou até mesmo virtual, né? Nessa situação agora, online, eu também estou atendendo pelo Google Meet, ou pelo YouTube também, qualquer ferramenta, seja o Skype, seja Zoom,
Então, nós podemos fazer treinamentos aí o dia inteiro, tranquilamente. Tendo internet e uma câmera, nós vamos fazer o treinamento, tá joia? Forte abraço, até mais, gente, boa semana!